Boa noite, que alegria nos reunirmos novamente na segunda da SOBA. E nesse mês de novembro, abordaremos o tema aplicação de laser nos acupontos, assunto que tem despertado muito interesse. De acordo com os conceitos da medicina chinesa, a estimulação dos pontos de acupuntura pode ser realizada por meio de acupressão, massagem, emprego de agulhas, moxa, ventosa, semente, cristal e o laser de baixa potência, promovendo assim a harmonização energética e o bem-estar. A laser terapia tem se tornado essencial na prática odontológica, pelos seus inúmeros benefícios, e no caso da aplicação nos acupontos, o laser oferece os mesmos benefícios que a agulha, sendo que é indolor, de fácil e rápida aplicação, contribuindo nos casos de queixas de medo, de uso de agulha, ou mesmo utilização quando não é possível a agulha. Então, para falar sobre esse assunto, é uma honra e privilégio receber uma colega querida, membro sócia fundadora da SOBA, a doutora Maria Cristina Borsato. A doutora Maria Cristina, ela é professora titular da odontopediatria, da Faculdade de Odontologia, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e responsável pela disciplina optativa de acupuntura na odontologia, também aqui na FORP-USP, desde 2004. E também pela FORP-USP, coordenou o curso de formação em acupuntura desde 2006, e quando a acupuntura foi considerada de especialidade odontológica pelo Conselho Federal de Odontologia, montou o primeiro curso de especialização em 2017, tendo então formado 2 turmas de especialistas em acupuntura, com início previsto para a 3ª turma, já agora em fevereiro de 2022. Então, eu passo a palavra para a doutora Maria Cristina Borsato, lembrando que no chat vocês podem deixar suas perguntas ou comentários, onde também já está disponível o link para emissão de certificado e sugestões de temas para as próximas segundas da SUBA. Cris, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação, boa noite para todos, meus amigos, né? A gente já se conhece há tanto tempo, brigamos muito, aí lutamos muito pela especialidade de acupuntura juntos, fundamos essa sociedade, somos muito unidos e para mim é um prazer estar essa noite aqui com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a aplicação de laser. Por que eu não falei laser acupuntura, né? Porque esse é um termo errôneo, porque você não faz, puntura é punção, com laser você não faz nenhuma punção. Então eu sempre gosto de falar aplicação de laser, geralmente, que é o de baixa potência ou baixa intensidade, nos pontos de acupuntura, né? Então o laser, ele foi teorizado, assim, né? Foi hipoteticamente, né, falado iniciado pelo Einstein, que todo mundo sabe, que é a teoria da emissão estimulada. E o Einstein ele já falava que uma luz esplêndida tem me feito começar a compreender a absorção e a emissão de radiação. Então, lá no início do século passado, ele teorizou, né, esse início, né, pela teoria quântica da radiação, da emissão estimulada. E tem toda a base, né, física disso, mas não foi ele que ganhou o prêmio Nobel pela criação dessa luz esplêndida, né? O laser ele é um acrônimo da palavra Light Amplification the Emission of Radiation, que nada mais é do que a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. E ele não ganhou o prêmio Nobel, mas esses 2 autores, Gordon e Townes, em 1953, eles ganharam o prêmio Nobel de Física. E eles inventaram, assim, o primeiro foi um microwave, um micro-ondas, também com amplificação de luz, mas foi só o Theodore Maiman, que em 1960,
ele criou a primeira fonte de emissão de luz estimulada, de luz visível, né? E ele fazia uma excitação de um cristal de uma câmera, e aí era aplicado esse laser. Era um laser de alta intensidade. Então, Neyman foi esse criador, vamos dizer assim, do laser, que era um cristal de rubi, e ele servia para remover cárie, era de alta potência, só que ele carbonizava um pouco a estrutura. O Patel também criou o laser de CO2, que a gente utiliza muito, de alta potência, Geusick Smith, laser de neodímio Ag, de alta potência também, e só o Mestre, aqui tem uma estrelinha, que em 1970 criou o laser para fotobiomodulação, que era a base de hélio-neônio, que hoje também não se usa mais. Que esse é o que nós vamos utilizar na nossa terapia em acupuntura, não é? E o Padre Dwala, que em 1988, ele inventou, né, ou criou o laser de Erdg, que é um que a gente utiliza muito, que é de alta intensidade também, e tem uma capacidade de ablacionar os tecidos, de explodir, microexplodir os tecidos. Mas hoje a gente vai falar de laser de baixa intensidade. Então, esse Andrew Mestre, em 1967, ele foi fazer um experimento em ratos, e eles acreditavam, há 54 anos atrás, que o laser podia causar câncer nas pessoas. E aí ele foi estudar isso, e ao contrário do que eles imaginavam, no dorso do ratinho, onde ele aplicava o laser, tinha um crescimento muito mais acelerado dos pelos desses ratos. Então, o efeito foi inverso do que se esperava. Aí foi criado o nome bioestimulação a laser, né? E hoje o laser está presente em tudo, né, na nossa vida. Antes eu dava aula de laser e falava assim, o laser é o futuro. Não, o laser agora é o presente, né? Desde você dar uma aula com aquele pointer, com você, se você quiser colocar uma nave espacial para outro planeta, você tem que usar laser também. Então, em tudo, hoje, na saúde, na medicina, na odontologia, se utiliza demais, não é? E a luz laser, ela tem características diferentes da luz normal, né? Ela é monocromática, colimada e coerente. Então, ela vai num ponto específico, né? E o meio ativo dele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, essa luz policromática é a luz que a gente tem normalmente. E a luz monocromática é a do laser, sendo que existe coerência e não coerência. A luz laser ela é coerente, ou seja, os picos e os vales das ondas, elas são coincidentes, diferentes das outras luzes, né? E aí a gente tem comprimentos de onda diferentes de lasers. Nós temos de 400 a 700 nanômetros, que é chamado de luz visível, que são esses lasers de baixa intensidade que a gente utiliza. Quando o comprimento de onda é menor que 400, é uma radiação ionizante invisível, com raio-x ultravioleta. Se for maior que 700, também é uma radiação invisível, que é o infravermelho. Então, aí são os lasers de alta intensidade, né? Que tem vários comprimentos de ondas diferentes, 1064, 2780 e assim por diante. Mas a gente vai estudar esses lasers que estão nessa frequência, nesse comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, que são hoje os diodos, principalmente os de arseneto, galho e alumínio, de índio, galho, arseneto de índio e galho. Então, esses que a gente vai utilizar. Então, nós temos os de alta potência, que geram calor, né? Que a gente consegue fazer preparos cavitários, tratamento de superfície dos dentes, cirurgias de vários tipos, e os de baixa potência ou de baixa intensidade, que é o que a gente vai falar hoje. Toda vez que a gente fala de laser, nunca podemos esquecer das medidas de segurança, porque existe o potencial do laser, do feixe primário ou refletido, de causar dano biológico aos olhos e à pele. Então, sempre que a gente for utilizar laser, não esquecer de usar óculos, né, de proteção, dentre outras coisas. Então, vejam, quando a gente vai usar um laser, a gente precisa ter noção de princípios de dosimetria, que é a densidade de potência ou fluência,
a forma de emissão desse laser, se é contínuo ou pulsátil, o tempo de duração de cada pulso, a refrigeração, se tem ou não tem, se o raio é focado ou desfocado, se o modo é contato ou não contato. E também as unidades de medida, porque a energia é dada em joules, que é a potência em watts vezes o tempo, ou o que eles pedem, né, nos artigos todos é que a gente coloque também a densidade de energia, que é essa energia pela área, a potência vezes o tempo dividido pela área em centímetros quadrados. Isso a gente precisa saber. E aí, quanto menor o diâmetro do feixe de laser, mais profundo ele vai, mais estreito e mais profundo. Se tiver um diâmetro maior, esse efeito vai ser mais superficial e numa área um pouco maior. Então, existe sempre uma dúvida de quando usar, porque no laser de baixa intensidade a gente tem a luz vermelha e tem a luz infravermelha nos aparelhos. Então, quanto que essa luz penetra, né, para a gente colocar ali em cima dos nossos pontos de acupuntura? Então, quando a gente utiliza uma luz vermelha, as aplicações, né, dos alvos superficiais, ele se aprofunda em torno de 0,5 centímetros, né? E se for o infravermelho, em torno de 1 centímetro. Então, para nós que vamos tratar não de problemas superficiais de pele, que é quando a gente usa luz vermelha, então geralmente eu utilizo, geralmente não, sempre eu utilizo o infravermelho. Tá? Aqui é uma foto que a semana passada a gente deu uma aula na especialização, várias aulas de laser, então só para mostrar a diversidade, né, que existem de lasers de empresas diferentes, as mais famosas estão aqui perto de da DMC e da MM Optics, eles têm muitos aparelhos e das duas empresas são muito bons, não estou fazendo propaganda nenhuma, mas é para a gente ter conhecimento, né? Então, vejam, o que é um acuponto? É um pele, né, em que há uma grande concentração de fibras nervosas espinhais. Eles são altamente vascularizados e inervados, têm baixa resistência elétrica local. Se o tecido lesado com agulha, ele vai produzir um processo inflamatório, vai estimular a liberação de peptídeos, substância P, histamina, proteolíticas. Vai haver um aumento ali da irrigação sanguínea no local, vai elevar as taxas de serotonina, prostaglandina e células de defesa do organismo. Isso está num artigo importante do Zhang de 2003, né, bem antigo até. Existem outros artigos, né, de neurofisiologia, esse de 2012, do Clausch, que ele mostra a especificidade de 3 pontos de acupuntura que são evidenciados pela ressonância magnética funcional. Então, ele fez com o E3, o E36 e o IG4, e ele viu o que acontecia no cérebro das pessoas com a ressonância magnética. Então, a gente sabe que a região da visão está aqui localizada na parte occipital do nosso cérebro, da leitura, da audição aqui na parte parietal, da fala, e também toda a parte do nosso corpo nessa região central, tanto a parte sensitiva quanto a parte motora. Isso tudo já está muito bem explicado e mapeado. Então, vejam, um agulhamento do ponto E36, ele mostra uma ativação do hipotálamo e do sistema límbico em contralateral hipocampo. São essas áreas verdes com contornos azuis, no E36. No IG4, teve uma ativação ainda maior desse hipotálamo e do sistema límbico, e ainda áreas somatosensoriais, que são essas amarelas com bordas laranja, né? Nesses 2 trabalhos a gente pode ver isso. E quando você faz um agulhamento aleatório, você vê que não é nenhuma área que podia produzir efeito analgésico e alterações no sistema límbico. Então, um agulhamento que não é em ponto de acupuntura, que tem esse efeito sobre a analgesia, você não tem esse desenho aí no cérebro, não é? E aí, em 1998, um autor chamado Cho, ele fez um trabalho e ele viu a correlação de pontos de acupuntura com o córtex cerebral, né? Por ressonância magnética funcional também.
E ele sabia que os anciões orientais, eles correlacionavam o ponto bexiga 67, bexiga que está relacionado com o ponto que corresponde ao ponto B1, que ele estava relacionado à área da visão. Vocês lembram que a área da visão está localizada aqui na parte occipital do nosso cérebro. Então, ele pegou 12 voluntários e ele fez a punção com agulha desse ponto B67, lá no pé. E ele fez também um estímulo com uma luz no olho dos voluntários, e ele viu que esse estímulo visual aqui, olha, nessa primeira, no slide, no A, visual, é quando pôs o flash no olho da pessoa, essa área da visão foi afetada. No segundo, no ponto B, ele fez a punção no B67, a mesma região da visão foi afetada. E no outro, ele fez pontos aleatórios e viu que nenhuma região do cérebro ali no occipital foi afetada. Isso demonstra a especificidade desse ponto. Baseado nesse trabalho, esse outro autor, Siedentoff, e o grupo deles, que são dinamarqueses, eles fizeram o mesmo trabalho utilizando o quê? Um laser de baixa intensidade. E o que eles obtiveram? Olha lá. Eles colocaram a luz no B67 e eles também tiveram uma excitação da região occipital no cérebro, mas apenas de um lado, olha aqui. Do lado do córtex visual ipsilateral, do mesmo lado. Então, daí a gente pode ver a importância de você aplicar acupuntura nos pontos bilaterais, no B67 dos dois lados, né? Então, esse autor, lá, ele utilizou um laser contínuo de 10 miliwatts de potência, que é uma potência pequena, e comprimento de onda de 670 nanômetros, que é na luz vermelha, né? Não foi nem no infravermelho. Talvez, sei lá, se tivesse usado infravermelho, teria tido um resultado melhor. Então, qual é o mecanismo de ação de um laser de baixa intensidade, né? Em relação à redução da dor, ele altera o potencial de ação dos nervos periféricos, ele diminui a velocidade de condução dos axônios, ele reduz o potencial da membrana mitocondrial, ele diminui o acesso do ATP e insuficiência neural das fibras A delta e fibras nervosas nociceptivas, ele estimula a produção de beta-endorfinas, que é um mediador natural produzido pelo corpo humano para diminuir a dor, ele inibe a liberação de ácido araquidônico, que afeta as células lesadas para produzir metabólitos que interagem com receptores da dor. Vejam bem se vocês já não viram alguma coisa parecida com isso em relação à acupuntura. Em relação aos efeitos fisiológicos da irradiação laser, bioquimicamente, a liberação de serotonina, bradicinina e histaminas, há um estímulo de ATP, tem uma ação fibrinolítica, ativação de fibroblastos, aumento da microcirculação local, efeito trófico, regenerativo e anti-inflamatório. E bioelétrico, ele potencializa a bomba de sódio e potássio que consome a energia do ATP. Então, vejam, esse é o mecanismo de ação do laser. Olha o mecanismo de ação da acupuntura. Na concepção neurofisiológica, as agulhas agem sobre as fibras nervosas A e delta e C. Desencadeiam um potencial de ação na membrana dessas fibras, o estímulo segue para a medula espinhal. Por uma série de sinapses, estabelecem arcos reflexos, estimulando os neurônios pré-ganglionares a projetar-se através dos tratos espino-reticular e espino-talâmico para o encéfalo. Olha aí, liberação de endorfinas para o líquido cefalorraquidiano durante o uso de acupuntura e de seus efeitos analgésicos. Isso explica, né, as conclusões chinesas de que essa técnica libera uma substância inibidora da dor. E olha só, um experimento demonstrou que quando um líquido cefalorraquidiano de um coelho submetido à acupuntura foi transferido para outro coelho não tratado, o animal receptor mostrava alteração na sensibilidade à dor,
semelhante à do animal tratado com acupuntura. Olha que interessante que é isso, não é? Então, vejam, a acupuntura com agulha, né, o ato de você fazer a punção e o ato de você colocar uma luz naquele ponto, em relação ao mecanismo de ação, é muito semelhante. Então, é por isso que o laser funciona e que a gente viu no trabalho do Sedentoff, e a gente tem efeitos similares, sim, e comprovados cientificamente da atuação do laser nesses pontos. Eu não preciso dizer para vocês, eu já falei, acho que isso várias vezes, das indicações na odontologia, né? Da acupuntura e do laser. A analgesia com fins cirúrgicos é o que mais tem trabalhos. Disfunções temporomandibulares também tem muitos trabalhos. Dores orofaciais, nevralgia do trigêmeo, paralisia e mialgia. Odontalgia, pacientes especiais, xerostomia. Medo e ansiedade frente ao tratamento odontológico, inflamações bucais, aftas, herpes, gengivite, glossite, controle do reflexo de regurgitação e náusea. E alguns deles eu vou mostrar para vocês com o tratamento com laser. Então, nós sabemos a quantidade grande de pontos que existe, né, na cabeça e pescoço, e quando a gente vai fazer um levantamento na literatura e você coloca lá Laser Therapy in Dentistry, em odontologia, laser de baixa intensidade, a gente tem 1.424 trabalhos. Quando a gente coloca Laser Therapy e acupuntura, nós só temos 231 trabalhos, quer dizer, já um número bem reduzido, não é? Quando você coloca Laser Therapy, Acupuncture in Dentistry, aí você tem 17 trabalhos só. Então, nós temos muito poucos trabalhos publicados com laser em odontologia, utilizando pontos de acupuntura, não é? Desses 17, olha, 2 tratam de disfunção temporomandibular, 3 de regurgitação, reflexo de regurgitação e náusea, 2 de bruxismo, 1 de anestesia, 1 de ansiedade frente ao tratamento odontológico, 1 de nevralgia do trigêmeo, aurículo pós-cirurgia de terceiros molares, esse é do nosso amigo Hélio, nós vamos conversar sobre ele. Revisão sistemática, déficit sensorial após cirurgia, uma terapia física, uma crítica, redução de nicotina, nem sei se era muito para nós, da nossa área, xerostomia, síndrome de Sjögren 1, história, ciência e prática 1, e pontos de acupuntura 1, que é um trabalho meu com o pessoal do Lelo, aí de São Paulo, que é esse trabalho aqui, olha. Então, a gente fez uma revisão da literatura sobre os pontos de acupuntura e laser terapia, se existem benefícios ou não, não é? Então, foram consultadas bases de eletrônicas, Medline, né, no PubMed, Science Direct, etc. E aí, a gente concluiu, né, que a terapia com laser nos pontos de acupuntura ele foi efetivo para o tratamento de vários problemas orofaciais. No entanto, muitas diferenças nos parâmetros utilizados e falta de informações importantes também foram vistas. Então, geralmente, os trabalhos não tinham o comprimento de onda, a dose, a necessidade de potência, o tempo de radiação, a frequência, os pontos de acupuntura que foram selecionados para irradiação, enfim, várias falhas, né, na hora de você colocar no trabalho, ficou faltando muita coisa. Esse outro trabalho também foi importante, eu fui da banca de doutorado dessa aluna, da Patrícia Freitas, que é professora de laser aí da USP de São Paulo, do Lelo. E elas avaliaram a influência da eletroacupuntura e do laser, comparando com o laser, né, para tratar parestesia em pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia ortognática e à cirurgia aqui do mento, não é? E aí, elas compararam a eletroacupuntura e o laser e elas viram que a sensibilidade tátil e dor em pacientes após a cirurgia ortognática em 30 voluntários
eles viram que somente a eletroacupuntura foi capaz de influenciar positivamente o retorno da sensibilidade tátil no lábio inferior e queixo após cirurgia ortognática e genoplastia. Foi assim um pouco decepcionante para nós esses resultados, porque como a Patrícia trabalha lá no Lelo, né, a gente estuda laser e aplica laser há muito tempo, a gente imaginava, né, que a gente fosse ter resultados bons com laser, e não foi isso que aconteceu. Então, a gente ficou um pouco frustrada, mas a gente não pode, numa pesquisa, ficar torcendo para uma coisa dar certo, você não pode ser tendencioso, né? Então, aqui no trabalho delas, elas colocaram os parâmetros todos, eu até sublinhei para mostrar como se deve fazer, né, para a gente poder, se tivesse dado certo, por exemplo, reproduzir esse tratamento nos nossos pacientes, não é? Foi feita também uma revisão sistemática agora em 2021 por uns autores lá do Rio Grande do Norte, uns pesquisadores. E eles viram as desordens temporomandibulares e o uso da acupuntura tradicional e laser, e fizeram uma revisão sistemática. E eles concluíram que a acupuntura tradicional parece aliviar os sinais e sintomas das disfunções temporomandibulares, bem como a acupuntura com laser, quando ela foi associada com splint oclusal. No entanto, mais estudos rigorosos de alta qualidade clínica são necessários. Geralmente, essas revisões sistemáticas, no final, não é só de laser, não é só de acupuntura, mas de todos os assuntos. Essa é uma das conclusões, que mais estudos rigorosos e de alta qualidade clínica tem que ser feitos. Então, para DTM, né, a gente elege uns pontos, né, não é um protocolo, mas esses pontos eu acredito que seriam fundamentais quando você vai tratar um paciente com DTM. O ID19 e o TA21, porque estão muito próximos aqui da articulação temporomandibular, E6, E7, o IG4 sempre, o VB34, mestre dos músculos, o E36 e o F3, para relaxamento muscular, né, e IG4 e E36 com efeitos analgésicos, a gente sempre utiliza, né? Eu gosto de utilizar esse laser que é portátil, né? Eu utilizo no infravermelho e eu utilizo 2 joules em cada ponto. Aí todo mundo pergunta, mas da onde que veio esse joule, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Além disso, a gente utiliza também o laser na auriculoterapia, né, que é uma técnica milenar também, que além de tratar disfunções e promover analgesia, por meio de estímulos em pontos reflexos no pavilhão auricular, é utilizada no diagnóstico também das diferentes patologias. A gente já viu essas fotos algumas vezes, né, de um bebê e que a orelha tem o formato de um feto invertido, isso baseado na auriculoterapia francesa, não é? E aí a gente tem tratado muito crianças com bruxismo aqui numa clínica, que é o SABID, que é a professora Crândia do meu departamento que é responsável, e a gente sabe que o bruxismo tem etiologia multifatorial, tem fatores locais sistêmicos, que o tratamento tem que ser multidisciplinar. E para vocês terem uma ideia, de 20 crianças que entravam nesse serviço, 20 placas mio-relaxantes eram feitas para essas crianças. Hoje, de 20 crianças que entram para tratamento lá, apenas 2 ou até uma dessas 20 necessitam usar placa mio-relaxante. Por quê? Porque nessa clínica a gente tem os nossos ex-alunos e até professores, a Ana Cristina trabalha nessa clínica também, entre outros professores que fazem práticas integrativas lá. Então, é feita auriculoterapia, é feito também acupuntura em pontos sistêmicos nessas crianças, e realmente elas deixam de usar ou não precisam usar as placas mio-relaxantes. Se colocar lá no PubMed, laser de baixa terapia, de laser de baixo,
e auriculoterapia, você vai ver que tem 6 trabalhos só que falam sobre isso. Tá? Se você colocar laser de baixa intensidade, auriculoterapia e odontologia, só tem 2 trabalhos, que, por sinal, são do nosso querido Hélio Sampaio Filho, que foi a tese de mestrado dele, e que dissertação de mestrado, e que eu tive o prazer de ser banca, não é? E eu falei para o Hélio que eu ia pedir para ele explicar essa parte para mim, mas eu estou aqui no gás, eu vou explicar, tá, Hélio? Então, o que foi feito? Foi aplicado laser de baixa intensidade em pontos na orelha, né, para reduzir a dor pós-operatória de terceiros molares inclusos. Foi um estudo clínico, controlado, randomizado, né? E, vejam, foram 42 pacientes, 84 terceiros molares contralaterais e o foi split mouth, que é uma de boca dividida, né? Aí ele fez aurículo com laser de um lado e simulação do outro lado, com intervalo de um período de 21 dias. Ele fazia um sorteio, né, para valorizar, para saber qual que ia ser irradiado e da outra vez o que ele faria a simulação. Aí os parâmetros do laser, olha, 660, um laser de luz vermelha, 100 miliwatts, a maioria dos nossos aparelhos hoje são 100 miliwatts, agora vai sair um de 250 miliwatts, que vai ser mais utilizado na fisioterapia pela DMC. 1 joule por ponto, 10 segundos em cada ponto, e a densidade de potência era de 35,4 miliwatts por centímetro quadrado. Eram 6 pontos auriculares, ou seja, 6 joules no total, e os pontos eram xemen, simpático, estômago, mandíbula, dor de dente e adrenal, aplicados 24 e 48 horas após a cirurgia. E a avaliação era feita no base depois de 24 horas, 48 horas e 7 dias após a cirurgia. E era feita a avaliação pela escala visual analógica, pela abertura bucal, edema, pela temperatura local, pela disfagia, presença de infecção. E ele viu que não houve diferença estatística entre os grupos em relação a quaisquer parâmetros avaliados. Então, ele concluiu que neste modelo experimental, a aplicação do laser nos pontos de auriculoterapia não evitou a dor pós-operatória após as cirurgias. O Hélio, se eu tiver falado alguma coisa errada, você me corrige aí. Nós, aqui na faculdade, a gente fez um TCC da outra turma, que não foi essa que terminou agora, sobre a contribuição da auriculoterapia laser no controle de bruxismo na infância. E a gente sabe que se a gente diminuir o estresse e a ansiedade dessas crianças, a gente vai conseguir controlar esse bruxismo. Então, foram 15 crianças, é um estudo piloto ainda, né? Com bruxismo dessa clínica, que é do Sabid, da Crândia, e a idade deles era entre 6 e 14 anos, de ambos os sexos. A gente via se tinha, na anamnese, né, a ocorrência de sons audíveis, o rangimento, se ele apertava o dente, o comportamento e hábitos cotidianos, se tinha presença de hábitos bucais, dores faciais, dor de cabeça, dor durante a mastigação e como que eram as excursões mandibulares. O que se faz numa anamnese de rotina, não é? Se tinha presença de faceta de desgaste dentário e dentações na mucosa jugal e ou língua, dor à ação nos músculos masseter, temporais, externo-cleidomastoideu e trapézio, né? E aí a gente aplicava um questionário de uma escala de estresse infantil, que foi validada por esses autores, Lippe e Lucarelli, em 1998. E esse questionário era feito no início e no final. Nós usamos esse laser terapia C da DMC no infravermelho, 808 nanômetros, 100 miliwatts de potência, 2 joules de energia, 20 segundos em cada ponto, e o modo desse laser é contínuo. Quais pontos que a gente aplicava? Nós aplicávamos no triângulo cibernético, que a gente chama, que são esses 3 pontos superiores na orelha, que é o xemen, o rinho simpático,
Ansiedade 1 e 2, que são esses pontos brancos que não estão aqui na frente do lóbulo, mas estão atrás do lóbulo, por isso que ele é branco. Maxila e mandíbula aqui do lado dos branquinhos, tensão esse ponto aqui na borda externa da orelha, e estômago na orelha esquerda e fígado na orelha direita, né? Então foram esses pontos utilizados. Na primeira sessão a gente aplicava o questionário laser, na segunda, terceira e quarta o laser, e na quinta sessão aplicávamos o questionário de novo. E foi observada uma redução significativa nos níveis de estresse nas crianças. E a auriculoterapia laser, então, ela se apresentou como uma técnica fácil e de boa aceitação entre os pacientes submetidos ao tratamento de bruxismo na infância. Esse trabalho ele vai ser publicado agora, esse estudo piloto, numa revista da PCD, que é uma edição especial só de práticas integrativas e complementares. Eu acho que ainda não saiu. Está para sair aí, não sei. Depois vocês podem me falar. Lá também na nossa clínica de pacientes especiais, foi publicado um trabalho falando do efeito do laser, né, na orelha de uma criança com trismo por sequela de meduloblastoma. Meduloblastoma é um câncer no cerebelo, né, mais comum tumor pediátrico primário no sistema nervoso central. O tratamento dele é cirúrgico, radioterápico e quimioterápico. E a radioterapia, ela causa danos e fibrose nos músculos da mastigação, podendo levar ao trismo, né? Então, esse trabalho foi publicado em 2014. Essa criança, ela não conseguia, ela tinha uma limitação de abertura bucal muito grande. O laser utilizado lá foi 780 nanômetros, com 770 miliwatts. Todos os dados que precisavam colocar, eles colocaram. 60 segundos de tempo de radiação, 105 joules por centímetro quadrado a densidade de energia, e os pontos que foram utilizados, né? Próximo da boca, e o IG4, o 3 que estão à distância. Acho que só. E aí, depois de 10 sessões, né, de laser nessa criança, ela abria a boca de 33,26 milímetros, passou a abrir 53,34 milímetros, ou seja, 2 centímetros a mais de abertura bucal. Isso, para quem trabalha com criança, sabe quanto é eficiente para nós a gente conseguir trabalhar com uma abertura bucal maior, né? Porque a boca da criança já é pequenininha, se ela não consegue abrir, aí fica muito mais complicado, né? Para náusea e vômitos, a gente tem, para evitar, né, esse reflexo de regurgitação e náusea, a gente tem vários pontos que podem ser utilizados, né? E eu gosto muito do IG4, mas eu seguro 3 minutos a mão da criança no IG4 e depois eu vou moldar ou radiografar e ela não sente mais esse reflexo. A gente pode colocar o laser também nesses pontos ou a agulha, mas em criança é um pouco mais difícil, em adulto tudo bem. Mas o CS6 é o que tem mais um maior número de trabalhos e o VC24, que tem também com laser e com agulha, né? Esse trabalho, por exemplo, do Elbey, ele usou o baixa intensidade para controlar o reflexo de regurgitação e náusea durante a tomada radiográfica de crianças. Ele irradiou o PC6, e aí na literatura eles confundem muito, né, o PC, que é pericárdio ou circulação e sexo, com pulmão 6. Então, eu já vi algumas coisas assim erradas. Então, vejam, o CS6, ele irradiou durante 14 segundos com 300 miliwatts, que é uma potência alta, com 4 joules por centímetro quadrado. Mas ele deixava uma distância de 1 centímetro do tecido, né? E aí, depois disso, ele ia radiografar essas crianças. Então, aqui era o ponto que ele colocou, olha, que é o CS6 ou PC6, e ele tinha uma barreira ali que ele, para deixar 1 centímetro distante, um vidro daquele ponto, né? E aí ele concluiu que, dentro das limitações desse estudo, a fotobiomodulação do CS6 parece ser útil, né, para controlar o reflexo de regurgitação nas crianças durante os procedimentos radiográficos.
Mas mais estudos com um grupo placebo e crianças mais velhas têm que ser realizados para comparar a eficiência de diferentes parâmetros, né? Então, mais estudos têm que ser realizados. Eu encontrei também uma revisão sobre o manejo do reflexo, né, de regurgitação e náusea. Então, eles falam o seguinte, que nós encontramos muito poucas evidências, né, de 4 estudos que foi insuficiente para concluir que existe qualquer benefício da acupuntura, da acupressão e do laser no ponto P6, olha lá, P6 em reduzir o reflexo de regurgitação e permitir um completo sucesso no procedimento odontológico. Nós não encontramos qualquer evidência de qualquer outra intervenção no manejo do reflexo de regurgitação durante o tratamento dental. Então, mais estudos bem desenhados, bem relatados, avaliando essas diferentes intervenções são necessárias. Aplicou também esse ano, ou não sei se foi esse ano ou ano passado, um trabalho com uma criança, né, que tinha displasia ectodérmica hipoidrótica e precisava ser realizada uma reabilitação oral. Então, essas crianças, elas apresentam problemas em todas as partes que têm origem ectodérmica. Então, elas têm pouco cabelo, pouco pelo, as unhas também têm deficiências, os dentes, as glândulas sudoríparas, todas as glândulas, né? E os dentes podem ter anomalias de forma, tipo dentes conoides, ou agenesias ou anodontias, de grande número de dentes, né? Então, essa menina, ela precisava dessa reabilitação oral, e aí, só que quando ia moldar essa criança, ela sentia náuseas, e era difícil moldar. Então, foi aplicado laser, também no infravermelho, 102,5 joules por centímetro quadrado, aplicando sobre os pontos de acupuntura o CS6, 2 vezes em cada ponto, 30 segundos em cada aplicação. E não sei se vocês conseguem, já vai ficar da cor normal, tá meio preto. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o vídeo, o áudio. Não. Então, ela consegue moldar, né, sem... Tá certo que é o arco inferior, mas que não é tão problemático, mas o superior também ela conseguiu moldar tranquilamente depois dessa aplicação do laser nesses pontos. Bom, e quais são as vantagens do laser, né, nos pontos de acupuntura? Um é o tempo de aplicação, né, que é muito mais rápido, você não precisa ficar ali 20 minutos, 15 a 20 minutos com as agulhas, você aplica um tempo bem mais curto. O tratamento é não invasivo e é indolor, né? Então, às vezes, não é muito raro a gente tirar assim, a agulha aqui do implante e ter esse extravasamento de sangue aí. Aí eu deixo mais para impressionar, né? Não é sempre que acontece isso. Mas tem algumas vantagens, não é? Aí todo mundo me pergunta, mas em relação aos parâmetros? Cada trabalho que a gente lê usa um parâmetro diferente. E nessa discussão que eu tive lá com o pessoal da mentoria lá do Lelo, a Patrícia Freitas, que é a professora, ela falou assim, Cristina, mas a gente não precisa ter uma padronização, né? Se você usa, você tem a sua experiência, você consegue bons resultados, você usa ele, não é? Porque é muito difícil você ter uma padronização. Agora, eu estou terminando já. Esse livro é bem atual, é de 2021. Esses autores eles já têm outros livros só de laser de baixa intensidade.
E aí tem um capítulo lá nesse livro que é de laser puntura, que foi escrito por essas duas autoras, Amanda Frade Barros e Bruna Regina Rodrigues. Uma é farmacêutica, a primeira, e a outra é ortodontista. E aí, lá no capítulo, elas escrevem que as recomendações para dosagens, né, em pontos de acupuntura é de 1 a 3 joules para tonificação e de 4 a 6 joules para sedação ou dispersão. Então, e para tratamento de dores agudas, você teria que utilizar o comprimento de onda vermelho, e para o tratamento de dores crônicas, você usaria o laser de infravermelho. Tá? Então, vejam, eu deixei também essa última revisão aqui, que é de laser de baixa intensidade em odontologia, aplicações extraorais, só para dizer que eles falam que o laser ele ainda é considerado muito recente, né? É uma tecnologia muito recente no campo odontológico, né? E essa revisão que eles fizeram mostraram uma efetividade do laser no manejo de muitas condições e na melhoria da qualidade de vida de muitos pacientes. Mas ela ainda é considerada recente e requer mais entendimento ainda sobre o mecanismo de ação pela condução de mais estudos clínicos randomizados de alta qualidade, com um número amostral, um tamanho amostral maior e com períodos de controle também maiores, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu tive que cortar essa aula mais do que pela metade, porque lá no Lelo eu tinha 2 horas para falar sobre laser nos pontos de acupuntura, né? Eu acho que ficou bem teórico, porque a gente gosta, né, de falar embasado na literatura, não só na nossa experiência clínica. Eu acho que às vezes fica um pouco chato, mas é necessário, né? Então, obrigada pela atenção de vocês. Eu estou aqui para a gente conversar, ver se alguém usa parâmetros diferentes, se usa como que utiliza o laser, tá? Cris, parabéns. Sua palestra, como sempre, foi excelente. Eu sei o quanto você é apaixonada por esse tema e já era esperado esse show de conhecimento, de competência. E é uma honra a Soba poder recebê-la nessa noite para compartilhar sua vasta experiência nessa área. E todo mundo aí, com certeza, ficou maravilhado. Está recebendo já elogios aqui no chat. E a Ilquias também levantou a mão. Então, o Ilquias pode manifestar aí, pode ligar o microfone para fazer a sua pergunta. Cristina, excelente aula, gostei demais, maravilhosa. Que bom. Eu queria saber, naquelas orelhinhas que você mostrou, aquelas agulhas, podem ser colocadas as sementes? Sim, normalmente a gente coloca semente. Eu não gosto muito de usar agulha, sabia? Porque na minha orelha na minha orelha eu não consigo ficar. Não sei se eu sou muito sensível, mas como eu não gosto, como eu não gosto em mim, eu também não gosto de causar dor no outro, né? Então eu uso ou semente ou aquelas esferas nesses mesmos pontos. E quando possível, o laser também é bem indicado e ele tem efeitos semelhantes, não é? Uhum. São aqueles pontos mesmo que eu uso. Certo, obrigado. Imagina. Obrigada a você. Hélio, eu expliquei direito a sua tese, essa dissertação aí, você me puxa a orelha. Você não... Cris, eu ia falar que eu sou suspeito de falar de você,
mas eu acredito que todo mundo que está aqui é suspeito de falar de você, porque você é uma pessoa queridíssima, né? Fora o show que você dá em cada aula que você ministra, né? Quando a Cris foi convidada, né, e aceitou gentilmente fazer parte da minha banca, eu inicialmente fiquei assim honrado, mas depois eu fiquei assustado, né? Porque vocês imaginam, né, falar de laser e falar na verdade eu falei de auriculoterapia, para alguém que domina, como ela domina esse assunto. Então, hoje eu fiquei eu não sabia que você ia me citar, você falou direitinho, obviamente, né? Eu ainda tenho algumas dúvidas a respeito, apesar de que o trabalho foi aceito por uma revista super conceituada, que é a PLOS ONE, mas eu ainda tenho muitas dúvidas, embora você tenha brilhantemente me dado algumas dicas durante a minha explanação lá. Por exemplo, em relação ao comprimento de onda na auriculoterapia. Eu usei o vermelho porque eu não entendia muito ainda, né? Eu estava fazendo um mestrado, mas depois a gente percebeu que talvez se usasse ou o infravermelho ou o conjunto, né, de ambos, talvez o resultado fosse outro. Se eu tivesse um N maior, e é muito difícil, dentro do desenho que a gente fez, ter um N considerável. Então, também fiquei frustrado com o resultado, né? Mas eu acho que é uma área assim que está aberta, é fascinante, né? Se alguém se interessar em dar continuidade a isso, a odontologia só tem a ganhar, né? Porque a gente vai se livrar de uma série de intercorrências que a gente tem com anti-inflamatório, com analgésico, etc. E tal, né? Mas, Cris, eu passei, não é para falar do meu trabalho, mas para falar da sua explanação, do seu empenho, da sua paixão pela SOBA, que deixa a gente realmente muito feliz, muito emocionado, e agradecer você aí por tudo isso, viu? Imagina, é sempre bom, né? É um prazer. Toda aula que eu dou tem sempre esse SOBA no final. Na semana passada eu falei para um pessoal lá de Pernambuco, né? Eu falo assim, muito, eu não paro, né? Muito convite para falar de acupuntura e sempre eu faço propaganda e falo que existe uma associação que congrega todos os dentistas acupunturistas do Brasil, né? E é importante, né, que eles saibam disso. Agora, esse pessoal que formou comigo agora já tem que se associar também, né? E a procura pelo próximo curso já está enorme, graças a Deus. Vamos ter bastante gente aí também para começar. Eles estão todos convocados, né, a fazer parte da SOBA, que essa SOBA tem que crescer cada vez mais, porque outro dia a gente ficou muito feliz em saber que é a única associação de acupuntura só no Brasil não, no mundo, não existe outro no mundo que tenha isso, né? Quer dizer, uma associação de dentistas acupunturistas, né? Então a gente fica muito orgulhoso e não quer que isso aí morra de jeito nenhum, né, Caruso? Essa família só tem que crescer e a família SOBA está crescendo, é uma alegria. E a Odinê levantou a mão, pode falar, Odinê. Bom, primeiro em lugar, parabéns, como sempre, né? Você sempre palestra maravilhosa. Eu queria te perguntar, Cris, em relação à tua prática clínica, assim, em relação à DTM, se você percebe uma diferença grande com a aplicação do laser e com a agulha, se você já fez esse parâmetro dentro da tua prática. Não, a gente fez não, a gente geralmente usa agulha mesmo nesses casos. Tem aparecido bastante no nosso serviço agora, que é de sexta-feira à tarde, né? O SAPIC. Muitos adultos, né? Porque esse que eu falei, mas hoje é de criança, né? Que é a área. Mas
em adulto tem aparecido bastante lá no SAPIC de sexta tarde, mas a gente tem tratado com acupuntura mesmo. Poucos pacientes a gente trata com laser. Só aqueles que resistem, sabe? Tem medo, não gostam, aí a gente lança a mão do laser. Mas eu acho que valeria a pena fazer um trabalho comparativo, né? Entre É laser interessante. e acupuntura. Acho que era bom. Uhum. Tem muita coisa, né, para fazer. Tem, e o número de trabalhos é muito pequeno ainda, né? Que você mostrou, é muito pequeno. O campo é bem amplo. Tá bom, querida, obrigada, viu? Andréia Costa também gostaria de falar. Que bom. Fala, parabéns, Cris. A gente podia fazer assim, um projetinho para comparar o stipper, o laser. A gente pode pensar pode ser também agulha e esferas. Porque, sabe? Eu estou puxando aqui para ver se eu acho algum artigo parecido. Em aurículo? Não, em aurículo, para comparar, só tem agulha e semente. É um trabalho com enfermeiros. Eu acho até que é daqui de Ribeirão. Funcionários de um hospital, parará. Mas mesmo sistêmico, a gente podia... Não pode ser em adulto, DTM, qualquer uma das atividades, que eu estou aqui pensando, o comparativo entre o stipper, o laser e a agulha. Só comparando só com as práticas integrativas, sabe? Eu acho que é bacana. Legal. Dá sim. Eu tentei achar aqui, mas não achei artigo. Não tem. Então, estou te matutando aqui, depois nós vamos sentar. Né? Gostei, Cris. Parabéns, viu? Gente, eu amo esses encontros. Pelo amor de Deus, não pode parar nunca. Ina Feitosa também levantou a mão. Sim. Obrigado por tão bons conteúdos. Eu só queria saber o seguinte, que eu estou com uma neta, ela é bem pequenininha, ela tem 1 ano e 2 meses, e esses dias eu peguei ela fazendo um trismo que chega a ouvir o barulhinho. Nessa idade, o que eu posso ajudá-la? Então, olha, ela é bebê, né? Ela é bebê ainda. Enquanto os dentes descidos ainda estão... não tem uma oclusão, né? Só tem 2 incisivos. Então, aí existe essa tendência mesmo de querer acertar alguma coisa. Agora, o que eu peço sempre para fazer em bebê são massagens. Você pode fazer massagem no rosto aqui dela, olha. No E6, no E7, aqui na frente do tragus da orelha, fazer umas bolinhas assim, ó, no sentido de horário. 3 minutos aqui e 3 minutos aqui no E6, olha, que é na inserção do masseter. Bem aqui. Faz uma massagem aqui, E6 e E7. 3 minutinhos. E aí você já vai ter um relaxamento muscular bem grande aqui desses músculos da mastigação. Isso já vai ajudar bastante, né? Ok. Porque não dá para fazer nada na criança, vai fazer uma plaquinha, não consegue, só tem 2 dentes. Não vai dar. Então, a gente fica limitada em função da pouca idade da criança, não é? Existem também outras coisas, tipo um floralzinho para acalmar, sabe? Ou fazer uma aromaterapia com lavanda para também dar uma acalmadinha. Colocar uma luz azul no quarto para também acalmar a criança. Tem várias coisas que dá para fazer, né? Não invasivas. No caso da aurícula, não é indicado, então. Eu já fiz aurícula em bebê também. Pode fazer. Se você fizer só aquele triângulo cibernético, que é o Shenmen, isso que eu pensei. SNV e o rim, ela já vai dar uma acalmada assim, bem bacana.
bem considerado. Viu? Pode fazer sim. Muito obrigada. Nada, Cris, agora, Cris, nosso querido Marcelo Marcucci também levantou a mão. que bom. Oi, eu estou andando ainda aqui. Maria Cristina, Tá no parabéns trânsito ainda? Não, estou chegando em casa aqui. Oi. Maria Cristina, bom. parabéns pela aula, viu? Foi excelente. Imagina. Eu queria fazer uma pergunta para você. Do seu grupo aí de Ribeirão, qual a experiência você tem com laser ou com aurículo com relação à xerostomia? Então, a gente não tá fazendo com laser, não, mas a gente está com um projeto, na verdade, é um projeto grande com síndrome de Joubert, né? E são 300 pacientes lá do HC, que é um pós-doutorado de uma orientada minha, mas é com agulha mesmo. É agulha e o Chan, né? Comparando, a acupuntura Chan. E a gente está tendo resultados muito bons. Essa semana a gente vai fazer uma análise do último grupo, parece. Avaliação final aí. Então, mas com laser não tem, não. Com laser, não. Obrigado, Cris. Imagino. Cris, como eu já citei, você recebeu muitos elogios, assim, inúmeros elogios, já era de se esperar. Então, foi realmente uma honra recebê-la na segunda da SOBA de novembro. Eu agradeço imensamente em nome da SOBA, assim como em todo esse time de acupunturistas que muito bem divulgam a medicina chinesa, contribuindo com as suas experiências, associados também às melhores evidências. Aliás, vale lembrar que todas as referências dessa palestra serão enviadas junto com o certificado para quem já solicitou via link do chat. Então, por favor, quem ainda não solicitou, eu vou estar enviando as referências junto com o certificado. E como eu já citei também no mês passado, nós encerraremos 2021 brilhantemente com a palestra do nosso querido presidente, o Dr. Hélio Sampaio Filho, na segunda da SOBA de dezembro. E a programação de 2022 seguirá com esse objetivo de divulgar a medicina chinesa com muito conhecimento e novidades. Agora, eu vou sortear o cartão virtual, que é confeccionado pela Young Mind, que é a nossa agência produtora. E lembrando que a segunda da SOBA é patrocinada pela Casa do Médico de Ribeirão Preto. Então, agora eu vou divulgar o nome do sortudo ou da sortuda. Cristina Imperador. Cristina está aí? Que legal. Foi minha aluna. Depois a gente vai entrar em contato para que você possa definir como que você deseja que seja confeccionado o seu cartão virtual. Então, parabéns aí pelo sorteio. Agora, eu convido todos para que abram suas câmeras para a nossa tradicional foto de encerramento. Vamos todo mundo aí abrir um sorrisão. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos vocês. Eu desejo uma abençoada noite e até a nossa próxima segunda da SOBA, no dia 13 de dezembro. Namastê.